Olá galera, professor Humberto Azariti em mais uma aula sobre trigonometria. Tá? Hoje em particular nós vamos entender um pouco do ciclo trigonométrico. O que é o ciclo trigonométrico? É essa figura que está aí na tela. Então a gente tem aí a circunferência, né? A gente tem aí circunferência e dentro dela nós temos aí os eixos cartesianos. Tá legal? Então vamos lá. Esse cara aí da horizontal é o eixo das abscissas ou eixo X. Na vertical nós temos os eixos das ordenadas. Tá legal? Muito bem. Então agora vamos entender um pouco mais as outras informações. O ciclo trigonométrico ele anda, né? Porque a gente vamos colocar ângulos aí. Eles andam no sentido anti-horário como sendo sentido positivo, tá legal? Então essa é a primeira informação. Perceba que o ciclo trigonométrico ele é dividido em 4 regiões de mesma medida. Como uma circunferência ela tem 360 graus, ao dividirmos em 4 partes iguais, cada parte ali, cada fatia, 1/4 da circunferência é 90 graus, tá legal? E aí essas 4 partes elas têm um nome específico, que é de quadrante, e eles são numerados nesse sentido anti-horário, ó. Primeiro quadrante, aí eu continuo dando a volta, segundo quadrante, sigo dando a volta, terceiro quadrante, e quarto quadrante, aí eu volto ao ponto inicial. Sempre assim? Sempre. Tá? A nomenclatura dos quadrantes é sempre feita no sentido anti-horário. Muito bem, agora nós vamos colocar alguns ângulos aí nesse ciclo trigonométrico. Em particular, os ângulos que estão nas fronteiras, vamos dizer assim. Eles não estão em nenhum quadrante, eles estão exatamente entre os eixos X e o eixo Y. Então a gente começa aqui com um ângulo de 0 grau. Andamos, ali em cima nós temos 90 graus, já que é o final do primeiro quadrante. Como cada quadrante tem 90 graus, então ali é exatamente o ângulo de 90 graus. Andamos mais 90 graus e aí temos o ângulo de 180 graus, ok? Vamos andar mais 90 graus, 270 graus e voltamos aí para o início, completamos aí os 360 graus da circunferência. Tá legal? Então esses ângulos eles não estão situados em nenhum quadrante, são os ângulos de fronteira. Tá legal? 0, 90, 180, 270 e 360. Agora eu vou apresentar a vocês o mesmo ciclo trigonométrico, só que com os ângulos em radianos. Já vimos que um ângulo pode ser medido também em radiano, vimos como é que fazemos a conversão de radiano para grau e vice-versa. Então, olha aí, o mesmo ciclo trigonométrico, só que agora os ângulos em radiano. Nós temos aí os quadrantes, o ângulo 0 radiano, o de 90 graus em radiano é π sobre 2, lembra que π vale 180, então 180 por 2, 90. Π, que é o ângulo de 180 graus, 3π sobre 2, que é o ângulo de 270 graus, e 2π, que é o ângulo de 360 graus, já que π é 180 graus, 2π, 2 vezes π é 360 graus, tá? Porque vocês podem se deparar com o ciclo trigonométrico com os ângulos em radiano. E aí na nossa aula de hoje, qual vai ser o trabalho prático? Vai ser aprendermos a localizar os ângulos nesse ciclo trigonométrico, identificarmos em que quadrante eles se encontram, tá legal? Então eu preparei aqui um exercício com esse propósito, para que a gente encontre em qual quadrante está cada ângulo aí, ok? Eu coloquei ali um ciclo trigonométrico ali no cantinho, como rascunho, para nos ajudar a identificar, tá legal? A gente não precisa se preocupar em colocar ali numa posição exata. Eu até vou colocar mais ou menos próximo ali no ciclo trigonométrico. O mais importante é que você coloque-o no quadrante correto, tá legal?
Muito bem, 60 graus. 60 graus está entre que ângulos? Entre 0 e 90 graus. Então, vamos colocar ele ali, ele está mais perto do ângulo de 90 graus. Então, eu descobri que o ângulo de 60 graus está no primeiro quadrante. É um dos ângulos que compõe aí o primeiro quadrante, tá legal? 330 graus. Olhando para o ciclo trigonométrico, 330 graus está entre 270 e 360. Então, ele está aqui, ó, mais perto do 360, ele está no quarto quadrante. E 2π sobre 3? No caso aí, 2π sobre 3, eu esqueci de botar a unidade, que é rádio, ele está em radiano, então nós precisamos, ou a gente cria um ciclo trigonométrico em radiano, ou a gente converte esse ângulo para grau e coloca nesse ciclo trigonométrico mesmo. Eu acho mais fácil a segunda opção, já que precisamos somente substituir o π por 180 e fazemos a conta. Então, ó, no lugar do π eu coloco 180. Então, ficou 2 vezes 180 sobre 3. Em cima, 2 vezes 180 dá 360. Dividido por 3, 120 graus, ou seja, 2π sobre 3 radianos, nada mais é do que o ângulo de 120 graus. 120 graus está entre 90 e 180, ou seja, 120 graus está no segundo quadrante. Vamos seguir, 260 graus. 260 graus, ele está entre 180 e 260. Vamos colocar ele ali pertinho com 270, mas o mais importante é que você o coloque e identifique que ele está no terceiro quadrante. E agora esse ângulo de 510. Você pode perguntar, não temos como localizar, já que o ciclo trigonométrico só vai até 360. Na realidade, esses ângulos aí que nós localizamos, eles não chegam a completar uma volta no ciclo trigonométrico, mas nada impede que eu possa dar quantas voltas eu queira no ciclo trigonométrico. Vocês já devem ter ouvido falar nas provas de skate, dizendo fulano, o skatista tal, fez um 540. O que esse fez um 540? Significa que ele deu uma volta em cima do seu próprio eixo, ele deu uma volta e meia. Ou seja, ele deu uma volta, 360, mais meia volta, 180. Se você somar, dá 540. Então, quando se diz que um skatista deu um 540, é porque ele deu uma volta e meia sobre o seu próprio eixo. Tá legal? O 510, então como é que a gente vai saber o 510, aonde é que ele vai parar? Nós já sabemos que ele vai pelo menos completar uma volta, porque ele é maior que 360. Agora, quantas voltas ele dá e onde é que ele vai parar? Para a gente descobrir, a gente tem que dividir por 360 graus, já que cada volta ele completa 360 graus. Só que não é para fazer a conta com o número decimal. A gente precisa fazer a conta naquele método tradicional, aquele chamado algoritmo da divisão, tá legal? Então a gente tem que dividir por 360 e ver quanto que vai dar o resto da divisão, porque o quociente da divisão vai dizer quantas voltas ele dá, e o resto da divisão vai dizer onde é que ele vai parar, e aí pelo resto da divisão a gente vai saber em que quadrante ele vai estar. Então, ó, montei aqui aquele esqueminha, não cancela o zero, você tem que fazer a divisão exatamente do jeito que está, porque se você cancelar o zero, você vai dividir 51 por 36, não vai achar correto. Tá legal? Então vamos lá, 360, se eu botar o 2 ali já vai passar, porque vai dar 720, então tem que ser 1, então eu já sei que o 510 ele dá uma volta no ciclo trigonométrico, só que ele passa de uma volta. Agora vamos ver onde é que ele para. 1 vezes 360, 360, e aí eu diminuo de 510, dá 150 graus, ou seja, o 510 graus, ele dá uma volta completa no ciclo trigonométrico e ele vai parar exatamente na mesma posição do 150 graus. Se costuma dizer que o 510 graus ele é côngruo ao 150 graus. Esse termo côngruo é dizer que
eles estão na mesma posição no círculo trigonométrico, a diferença entre eles é o número de voltas. Então, vamos procurar onde é que está o 150. Ele está entre 90 e 180. Então, ali vai estar o 510. Tá legal? Porque ele para na mesma posição dos 150 graus. Então, ele vai estar no segundo quadrante. Tá legal? Finalizamos aí essa aula. Espero que tenha ajudado aí a esse entendimento quanto à localização dos ângulos no círculo trigonométrico, tá? Forte abraço!